João, vamos com a primeira informação do dia. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal e negou ter descumprido as medidas cautelares que o proíbem de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente. A resposta foi apresentada após o ministro Alexandre de Moraes intimar os advogados de Bolsonaro a prestar esclarecimentos sobre um vídeo publicado em redes sociais, no qual o ex-presidente aparece exibindo a tornozeleira eletrônica e fazendo declarações públicas. A gente até exibiu esse trecho aqui ontem, na Auriverde Brasil, você acompanhou. Isso aconteceu durante uma visita à Câmara dos Deputados na segunda-feira. A defesa do ex-presidente disse que Bolsonaro não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si. A defesa de Bolsonaro parou de utilizar suas redes e determinou... Aliás, a defesa diz que Bolsonaro parou de utilizar suas redes e determinou que terceiros também suspendessem qualquer tipo de acesso. Os advogados Celso Vilade e Paulo Cunha Bueno argumentam que a decisão de Moraes não proíbe entrevistas, mesmo que seus conteúdos venham a ser reproduzidos posteriormente por terceiros nas redes sociais. Os advogados dizem o seguinte, que Bolsonaro jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais. Está explicado então para o ministro Alexandre de Moraes, que tinha dado um prazo, Pitoli, de 24 horas. A defesa de Bolsonaro cumpriu esse prazo. Está aí feito o esclarecimento. Silvio, é tanta asneira produzida pela turma ali que nem eles estão se entendendo. Tanto é que a defesa do presidente Bolsonaro alega que precisava tirar essa dúvida, tirar uma dúvida com o então ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque pode ou não pode entrevista? Eu acho que fica mais fácil, por exemplo, proibir a imprensa, já que eles adoram censurar, proíbe a imprensa de veicular em redes sociais um conteúdo a partir de uma entrevista com o presidente Bolsonaro. Porque na decisão não há proibição de conceder entrevista, não há. Agora, se entende que ele não pode estar na rede social de um veículo de comunicação, já que estão dispostos a censurar, censure o veículo. Olha, nenhum veículo de comunicação, nenhum veículo da imprensa está autorizado a veicular uma entrevista com o presidente Bolsonaro. Acho que é mais fácil, porque daí eles seguem na linha da censura e deixam de gerar essa confusão desnecessária, porque de fato, desde o início, não havia proibição para entrevista, Silvio. Essa decisão é uma aberração jurídica, né, Pitoli? É uma esculhambação com o direito, com o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com o direito. E, aliás, esta primeira turma, exceção ao ministro Luiz Fux, que tem se manifestado, aliás, tem demonstrado contrariedade com as decisões dessa primeira turma, porque ele é um juiz de carreira. Luiz Fux tem 72 anos, ele presidiu o Supremo Tribunal Federal, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, ele é egresso, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, foi nomeado para o STF em 2011, depois em substituição ao Eros Grau, que deixa a corte um ano antes. Portanto, ele está preocupado com a sua biografia e reputação. Agora, o ministro Alexandre de Moraes viola a liberdade individual, o ministro Alexandre de Moraes age para censurar o presidente Jair Bolsonaro. É disso que se trata, não adianta dourar a pílula. Isso é censura. Agora veja, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, se ele fala com alguém na rua, se ele fala com um jornalista, e isso é publicado segundo essa decisão já reformada, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele mexe na própria decisão. Ele tem um segundo despacho, uma segunda decisão. Portanto, se isso a penalidade é contra o presidente Bolsonaro. Onde já se viu isso? Isso é estapafúrdio. A gente tem que tomar... Eu sempre tomo cuidado com adjetivos, porque o Brasil hoje não vive uma normalidade institucional. Temos censura prévia no Brasil e autocensura. Mas é estapafúrdio. A gente pode dizer claramente que nós estamos diante de um estado de exceção. Isso é medida de ditadura. Isso é violação de cláusula pétrea, isso é violação de liberdade individual e violação do direito da imprensa, liberdade de imprensa. Portanto, eu acho, Pitoli, que a gente precisa começar a chamar as coisas como elas são às vezes. Porque os próprios editoriais, colunistas de jornais dessa imprensa tradicional que atacaram e atacam o presidente Jair Bolsonaro o tempo todo, vou citar aqui, o editorial do jornal Estado de São Paulo, que critica o presidente Jair Bolsonaro dia sim, dia também. Hoje se manifesta contra essa decisão de Moraes. A Folha de São Paulo,
O próprio jornal O Globo, jornal escrito, não os telejornais, não os comentaristas da Globo News, aqueles que têm lado e aí não tem muito o que fazer. Mas eles, ao reportar e ouvir especialistas, ao manifestar editoriais, esses jornais, eles não podem rasgar o direito. Por quê? Porque a história lembrará de tudo isso. Seremos julgados pela história. Não só o ministro Alexandre de Moraes será julgado pela história, a corte inteira e a imprensa também. Porque se você abre uma fresta agora, a lei vai valer para todos, a jurisprudência vai valer para todo mundo. É uma perseguição, é um absurdo, é uma escalada autoritária que não tem limites, infelizmente não tem limites, e a gente tem que fazer o nosso papel, né? O papel de falar, olha, isso é legal e isso é ilegal. Agora, Silvio, o que mais me incomoda é justamente o último ponto que você toca, a questão de não ter limites. Porque quando a gente imagina um ex-presidente da República que nem julgado foi, não conhece a sentença que virá, já deve estar pronta, inclusive, usando uma tornozeleira eletrônica, preso em casa aos finais de semana, noites e finais de semana, impossibilitado de conversar, salvo engano, com mais de 190 pessoas, atrapalhando a sua vida, a sua rotina diária em função do deslocamento da sua casa para o trabalho, porque não pode passar diante de embaixadas, não pode conversar com embaixadores, ou seja, nós não conhecemos mais o limite. Olha para você, Silvio, olha para mim, quem somos nós, um grão de areia nisso tudo? Quando você olha essas aberrações, esses absurdos acontecendo com um ex-presidente da República que não deve nada na praça, a gente olha para nós, eu olho para o espelho, por exemplo, a gente está vivendo uma tensão acima da média já há dias. A gente olha para o espelho e fala, se estão fazendo isso com o presidente Bolsonaro, imagine comigo. Eu olho para o espelho e eu penso isso todos os dias. O que farão com a Auriverde? O que farão comigo? Porque se não há essa preocupação em fazer com que o direito, tudo que foi aprovado por um parlamento, que contém num Código de Processo Penal, se não há nenhuma preocupação com tudo isso, com esse rito legal, você acha que vão se preocupar com nós, conosco, comigo, com você, Silvio? Então, o limite ultrapassado faz com que muitos desanimem, muitos se amedrontem, então o medo chega, desencoraja, tudo o que eles querem. Então, veja, a gente está vivendo um momento de dúvida, mas é a dúvida do quanto vai piorar, né? Do quanto vão querer esticar mais essa corda. E essa falta de limite é que incomoda, Silvio. Olha, você falava a questão das embaixadas, Pitoli. Bom, você conhece muito bem Brasília, eu também conheço Brasília, eu morei anos em Brasília e frequento Brasília. Ali, na residência do presidente Jair Bolsonaro, onde ele vive, nas imediações, e em Brasília, é praticamente impossível você desviar tantos metros, ali 200 metros, é praticamente impossível você desviar de uma embaixada, caso você precise se locomover para um hospital. O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de cirurgias e precisa de atendimento hospitalar com alguma frequência pelas sequelas do atentado à faca, quando tentaram assassiná-lo. Adélio Bispo, um militante de esquerda, tentou assassiná-lo naquele 6 de setembro, véspera, né, da eleição. Ele ainda não era presidente, era candidato em 2018. E o que é que nós assistimos agora? Uma decisão que impede o presidente de passar perto de uma embaixada, porque a tornozeleira vai apitar, né? Vai aparecer uma luz ali no painel de quem administra tudo isso, para usar uma analogia mais simples para tentar visualizar. Pois bem, e como fica então o presidente Jair Bolsonaro se precisar ir a um hospital agora? Ele já está preso então? Porque se ele não pode sair da sua casa, eventualmente para um atendimento médico, se ele precisar ir a um dentista com urgência, ele não pode ir, tiver um pico de pressão arterial. Porque é uma decisão que ela é restritiva a esse ponto. Vamos lembrar que o presidente Lula dava entrevistas dentro da cela gourmet, dentro da cadeia gourmet em Curitiba, para vários veículos de comunicação, para vários jornais, recebia visitas toda semana. Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, a Janja, pelo que os jornais reportam, entrava e saía ali, os colunistas contavam isso, entre outros tantos políticos, advogados, imprensa. O presidente Lula estava condenado já em várias instâncias por vários juízes de verdade. Agora, o presidente Jair Bolsonaro não tem condenação.
Nós estamos falando de uma violação da liberdade de um réu, uma restrição contra alguém que ainda responde. Então, Pitoli, de fato, nós vamos manifestar nossa indignação, como você disse, somos aqui um grão de areia, mas a gente precisa fazer isso para as próximas gerações. Sem dúvida. Para mostrar que a democracia no Brasil, para muitos, já nem se pode mais chamar o que nós vivemos de uma democracia constitucional. Mas para aqueles que ainda chamam de democracia, ela está por um fio. Não, isso é medida, tamanha arbitrariedade que configura uma ditadura. Não há como você dizer que censura prévia combina com democracia. Não existe censura em democracia. E Steve, tem outra questão, né? Eu imagino que o que foi aplicado para a dona Vildete, 74 anos, que voltou para a cadeia por ter descumprido 900 vezes ou mais as medidas restritivas por conta de interrupção do sinal do GPS, do monitoramento da tornozeleira. Eu imagino que estão querendo fazer com o presidente Bolsonaro agora de olho nesse monitoramento que deve estar acontecendo diuturnamente do ponto de vista, agora ele vai dar uma escapada, né? Agora ele vai furar com o horário, agora ele vai... Porque estão criando elementos, quando a gente fala das embaixadas, né, que tornam impossível a vida do presidente em Brasília. Tem uma outra situação, por exemplo, ontem, Silvio, eu entendo que é o trabalho do jornalista, eu entendo. Agora, eu vi ontem no final do dia, à espera da decisão do ministro Alexandre de Moraes, mediante a defesa fazendo as suas alegações, né, a expectativa de muitos veículos com relação à prisão do presidente Bolsonaro. Aí eu vi uma imagem do meu amigo do Prudêncio, né, diante da casa do presidente, diante da portaria do condomínio onde mora em Brasília, dezenas de repórteres, né, cinegrafistas, equipes de TV, curiosos, youtubers, todo mundo ali esperando a notícia da prisão do presidente Bolsonaro. Ou seja, transformaram o que já não era uma vida fácil numa vida ainda mais difícil. Porque cria-se expectativa sobre algo intangível. Por exemplo, o presidente Bolsonaro sabe que agora a tornozeleira está sendo monitorada. Está tudo bem com aquilo lá? Porque a dona Vildete, entendo eu, tornozeleira é a mesma. Entendo eu que se ela soubesse que haviam 900 vezes um descumprimento de medida, teria acionado a justiça. Ó, eu estou com um problema aqui. Então, veja, tem um torcer para o jacaré no filme do Tarzan, que é muito ruim também nesse momento, Silvio, complicando a relação diante de todos os absurdos colocados até aqui, Silvio. E aí tem dois aspectos. Você cita o caso dessa senhora, eu vou citar um outro caso, Pitoli. Um senhor também, já mais de 50 anos, que era um andarilho. Era um andarilho e ele foi punido com a tornozeleira eletrônica. E depois ele teve de voltar à prisão por causa foi preso por causa do tumulto do 8 de janeiro. E ele teve de voltar à prisão justamente porque houve falha no monitoramento da tornozeleira eletrônica. E a defensoria, que ele não tinha advogado constituído, evidentemente era um defensor público. E o defensor público disse, ele estava pedindo comida, ele vive em albergues, ele vive caminhando em busca de um sanduíche, alguém que o ajuda no semáforo, em frente a um supermercado, muita gente acaba saindo do supermercado, ou a pessoa pede, olha, pode me comprar um lanche, me compra aqui um macarrão desses instantâneos. Ele vivia assim. E ele teve de voltar para a prisão justamente porque a tornozeleira falhou, é claro. Ele saiu da margem, ele continuou andando, não achou a comida na primeira esquina, foi para a segunda. Não tinha onde carregar, Ademais, provavelmente. Ele não tinha onde carregar a tornozeleira. Não tem onde carregar, não tinha tomada. Exatamente, não tinha tomada. E outra alegação foi que às vezes não tinha vaga em albergue para ele dormir. Então ele procurava uma ponte, dormia debaixo de um toldo, em frente a uma loja, no estacionamento onde dava. E ali, evidentemente, não tem tomada para carregar. Ele não ia carregar. Então, assim, esse é um caso que chamou muito a minha atenção, até porque a boa parte da imprensa chamava de mendigo golpista. Mas, vamos lá, são outros tantos casos, né, Pitoli? Pessoas muito humildes que mal sabem, às vezes, do próprio funcionamento, não jamais deveriam estar com uma tornozeleira, presos a uma tornozeleira eletrônica. Alguns casos são mais gritantes, ganharam mais vulto depois de 2 anos e meio. Nós estamos falando de janeiro de 2023, né?
Aconteceu no dia 8 de janeiro. Ganharam mais vulto, mas e os anônimos tantos que estão sofrendo com o uso dessa tornozeleira, que não conseguem fazer determinado exame médico, às vezes precisa passar por um procedimento, e aí é uma burocracia para conseguir autorização para fazer um procedimento médico. É tudo muito triste. Silvio. Se a gente parar para pensar que tem traficantes por aí, que tem assassinos soltos, estupradores, o pessoal que da saidinha, para esses aí, às vezes nem tem tornozeleira disponível para colocar. Silvio, certa vez aconteceu um episódio aqui na minha cidade, um cidadão parou numa vaga de embarque e desembarque de passageiros no terminal rodoviário para a tia-avó de 86 anos, com o que a gente chama de passo baixo, com dificuldade de mobilidade, se dirigir até um guichê para comprar a passagem e retornar ao carro, né? E aí ele parou ali e veio um agente de trânsito e o multou. E aquilo causou uma indignação coletiva. Bauru, naquele momento, ficou indignada. Pô, não é possível. Todo mundo viu a senhora deixando o carro, né, indo até o guichê, era o ponto mais perto do guichê. O cara veio e multou, né, o sobrinho daquela senhora, inclusive eu conheço, é um amigo querido, e causou uma indignação. Eu tomei a liberdade e liguei para o responsável pelo departamento à época e disse para ele o seguinte: amigo, um amigo inclusive, falei assim, amigo, só que fez parte de quadros da polícia, tal, não sei o quê, é o cara que cumpra-se, né? Eu falei assim, faltou bom senso, né? É uma senhora, 86 anos, passo baixo, dificuldade de mobilidade, ela só foi comprar passagem, voltou e o carro foi multado. Eu ouvi daquele cidadão o seguinte: existe bom senso, o termo bom senso no Código de Trânsito? Eu desliguei o telefone. Não dá para discutir. Né? Então, a Polícia Federal, 900 vezes uma senhora de 74 anos, pesando 40 quilos, descumprir a medida restritiva por conta de falha no sinal. Não tem bom senso. Aí você desliga o telefone, Silvio. Não dá para discutir, infelizmente.